Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Manhã de culto, de louvor ao Senhor. Tivemos mais cedo uma aula muito especial, nossa aula magna, a abertura do nosso trimestre. Nosso pastor esteve conosco. E eu quero, antes de abrir a Bíblia com os irmãos, deixar esse convite aos irmãos para a nossa escola dominical. Sempre temos feito isso. Estamos começando um novo trimestre, um tema muito especial sobre missões, sobre evangelização. A igreja sabe que esse tem sido o tema, ou pelo menos foi o tema do ano eclesiástico da igreja, que o nosso ano eclesiástico finda na EBO, e tratamos durante todo esse ano sobre o Espírito Santo e a missão da igreja, e vamos, durante todo esse último trimestre, estudar sobre isso. Você é convidado, temos tido uma grande participação dos irmãos, mas ainda cabe mais. Queremos mais pessoas e eu convido você a vir, trazer sua família, seus filhos. Venha estudar conosco a palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, conforme o pastor Antônio José já leu, capítulo 1. Vamos ler. Quero ler apenas o versículo 8. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração nesse texto, nessa história tão conhecida, e eu quero compartilhar com os meus irmãos esta manhã. Daniel capítulo 1, vamos ler o versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, esta leitura da palavra de Deus trata de Daniel, e é o mesmo que dá o nome a este livro, e foi um dos grandes profetas da Bíblia. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração sobre quando nossa fidelidade é provada. Essa é a palavra que o Senhor tem falado comigo para esta manhã. Nós servimos a um Deus, meus irmãos, que espera e requer exclusividade de nós. Deus não está disposto a compartilhar o nosso coração com outros deuses, com outros amores. Deus quer exclusivamente eu e você para Ele. Quando nós falamos de fidelidade, estamos falando justamente disso, dessa entrega exclusiva a Deus, baseado num compromisso e numa aliança feita entre nós e Ele. E da parte dEle, há a expectativa que nós cumpramos esta aliança. Cumpramos o compromisso que assumimos de sermos fiéis a Ele. Fiéis em todas as circunstâncias. O Senhor falou tanto ao meu coração nesses dias sobre isso. Porque nós somos tentados, meus irmãos, a dividir o nosso coração. Nós somos tentados a dividir a nossa adoração, a dividir a nossa confiança. É tão especial olhar essa história, eu quero entrar um pouco nesse exemplo de Daniel, no exemplo de fidelidade de Daniel, porque o Senhor trouxe algo para a minha vida, e que eu sei que tem grande valor para todos os irmãos. Certamente amanhã, segunda-feira, terça-feira, ao longo dos dias da semana, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, no bairro onde você mora. Nós somos desafiados pelo Senhor a conservarmos nossa fidelidade ao Senhor. Isto não é simples, isto não é fácil. E a gente pode aprender com Daniel, sobretudo porque o cenário em que Daniel está é um cenário que simboliza perfeitamente a vida do cristão. Nós vivemos
como se estivéssemos em terra estranha, como se fôssemos exilados. Essa imagem, essa metáfora, ela é perfeitamente válida para retratar a vida do cristão neste mundo. Embora estejamos aqui, nós não somos desta vida e deste mundo. Nós temos uma outra identidade, nós temos uma outra cidadania. Nós estamos vinculados a um outro reino, a um outro país, a uma outra realidade. De modo que estamos aqui por enquanto. Estamos aqui passando um tempo, passando os dias. A harpa cristã retrata isso tantas vezes em tantos hinos belíssimos, porque essa era uma imagem muito viva na mente e no coração dos pais da nossa igreja. Estamos de passagem. Nós devemos lealdade absoluta a um rei que não é um rei visto neste mundo, entronizado em algum país, em algum lugar deste mundo. Nós devemos lealdade absoluta a um rei que está entronizado nos céus, e é para lá, e é para ele que nos dirigiremos muito em breve, para viver para sempre com ele. Quantos têm essa esperança? Nós vivemos, meus irmãos, sob o frescor dessa esperança. E quando nós olhamos a história de Daniel, nós precisamos olhar a partir desta ótica de uma grande batalha que objetiva o nosso coração. Nós estamos nesse campo de batalha. O nosso coração não é um lugar neutro. Ou ele pertence a Deus, ou ele pertence ao arqui-inimigo de Deus. O seu coração nunca é um espaço vazio. Ele estará sempre ocupado por um Senhor. Acredite, você estará sempre num altar servindo a um Deus. Seja ao Deus dos céus, o Todo-Poderoso, ou seja a um outro Deus. Mas o coração do homem nunca está vazio de Deus. O coração do homem nunca está vazio para não estar inclinado a algo que lhe atrai, para algo que toma a sua mente, para algo que controla a sua consciência e controla o seu coração. Eu queria olhar para essa história baseado nessa zona de conflito que está posta. Quando nós olhamos para a história de Daniel, nós aprendemos sobre esta fidelidade a Deus num país estranho, numa terra estranha, num ambiente de exílio. E as tentações para não conservar esta fidelidade, elas estavam postas. E talvez sejam legitimadoras para muita gente hoje, por exemplo, não ser pessoas fiéis ao Senhor. O que seria exatamente não ser fiel ao Senhor? Seria você basicamente trair os seus valores. Seria basicamente você ser alguém aqui e uma pessoa completamente diferente lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa. Seria como alguém que aqui no ambiente da igreja abraça determinados valores, canta hinos ao Senhor, diz que Deus é o seu único Deus, que a sua disposição é fazer a vontade de Deus, como nós cantamos nesse belíssimo hino da harpa, mas ao sair daqui é como se um botão desligasse, você se desconectasse disso, e você agora já não faz mais a vontade de Deus, como você disse que sempre gostaria de fazer. Não ser fiel a Deus, meus irmãos, é a gente ser de alguma forma tragado pela cultura do jeitinho, pela cultura, sabe, daqueles pequenos hábitos que burlam regras e burlam, às vezes, para nos beneficiar de alguma maneira. Não ser fiel a Deus, ou pelo menos não manter a fidelidade intacta, é no dia da prova, da adversidade, o nosso coração estremecer a ponto de já não confiarmos mais totalmente no Senhor, totalmente nas promessas de Deus. Deus tem falado tanto comigo sobre isso, meus irmãos, porque quando estamos enfrentando fornalhas, quando estamos enfrentando leões, como estes jovens
enfrentaram na Babilônia. Nós seremos tentados, meus irmãos, a recorrer a outros meios, a outros recursos, principalmente quando chegar em nós a sensação de que de alguma forma Deus está falhando conosco. Ele não está vindo ao nosso socorro como nós esperávamos. E aí, no ato do desespero, a gente corre e a gente sai cegamente procurando um refúgio mais perto que a gente pode encontrar. E eu consigo imaginar as situações mais inusitadas. Não é difícil encontrar um cristão, por exemplo, no ato do desespero de ter uma pessoa enferma em casa, ele, ao orar e não ter resposta, ele agora buscar uma resposta no curandeiro, buscar uma resposta, meus irmãos, em outras pessoas, falsos profetas, grupos religiosos que estão completamente avesso à sua fé, avesso àquilo que ele sempre creu, aquilo que ele sempre acreditou. Não é difícil ver uma pessoa no ato do desespero, agora literalmente vender a própria alma e fazer algo que ele jurava para si mesmo que nunca seria capaz de fazer. De repente aquela propina no trabalho, afinal de contas tem uma conta para pagar segunda-feira e não tem jeito, tem que ser pago, a promissória está assinada e está ali a oferta, é só uma vez, ninguém vê, ninguém vai testemunhar isso, ninguém vai te constranger, e a pessoa muitas vezes legitima essa atitude de burlar seus próprios valores em função da sua necessidade. Já vi muitas vezes isso, a pessoa justificar uma atitude imoral por causa de uma necessidade física, uma necessidade emocional, e nós estamos diante de um homem que tinha circunstâncias muito favoráveis para não se manter fiel. Primeiro, o anonimato. Se há uma coisa que é tentadora para alguém, num dia em que ele é tentado a não manter a fidelidade intacta ao Senhor, é ele olhar à sua volta e perceber que o ambiente é propício. Ninguém recrimina, ninguém está lá para julgá-lo, ninguém está lá para apontar o dedo. Afinal de contas, fazer o errado é fazer o que todos fazem. Então, você apenas será normal, porque você vai se adequar às normas daquela convivência social. Esse é o ambiente de Daniel, meus irmãos. Como se não bastasse, ele tem muitos motivos para se sentir enraivecido, amargurado, quem sabe traumatizado pela sua própria fé, a sua própria religião. Afinal de contas, tudo que ele ouviu a vida toda parece que está se desmoronando como um castelo de areia numa praia, quando a água vem e destrói. Aonde está o grande Deus? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Abraão, que não protegeu seus pais, que não protegeu a sua terra. A grande cidade do rei agora invadida, destruída, entregue aos escombros. Ah, meus irmãos, alguém que tem uma fé frágil, vulnerável, sucumbe, não suportaria. Eu olho para Daniel e o que mais me admira nesse rapaz foi que Daniel foi capaz de manter-se íntegro e fiel a Deus nas duas situações que mais nos expõem à infidelidade. E a primeira delas é a adversidade. Se há um ambiente, se há um extremo na nossa vida e na nossa experiência que nos expõe à infidelidade, são situações adversas, são situações de crises. E às vezes o próprio Satanás aposta tudo que a gente não vai suportar. Os irmãos conhecem a história do grande patriarca Jó, quando Deus dá a Satanás o testemunho de um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Satanás meio que lançou em rosto para Deus, de que à medida em que Jó fosse submetido a sofrimentos, a adversidades, ele não suportaria, ele não se manteria fiel. Deus falou tanto comigo esses dias sobre isso, e eu fiquei imaginando. Você imagina hipoteticamente
Imagine a sua vida sendo o palco dessa grande observação cósmica de Deus e Satanás. Imagina Deus diante do arqui-inimigo dizendo: a Maria é crente, é íntegra, ela se desvia do mal. Imagina Deus dizendo: pois muito bem. E aí imagina Satanás ao ouvir isso dizer: pois deixa eu tocar nela, deixa eu ferir o filho dela, deixa eu tirar as coisas que ela tem, deixa eu tirar os recursos que ela possui, deixa eu deixar ela sem nada, deprimida, abandonada, rejeitada pela própria família. Você imagina se um dia a minha e a sua vida fosse palco dessa grande observação, em que de um lado Deus coloca sobre nós a firme certeza que a gente não vai vacilar, que a gente vai perder tudo, e mesmo perdendo tudo, vai manter um coração íntegro e fiel a Ele. Mas imagine do outro lado, um inimigo que é meu e seu também, dizendo: ele não fica em pé. Eu aposto tudo, que se eu tocar nele, se eu humilhar ele, se eu fizer ele sofrer, ele não vai resistir, ele não vai suportar. Eu tenho de Deus uma palavra a você esta manhã, para alegrá-lo e dizer que Deus acredita que você suportará esta luta. Teu Deus acredita que você se manterá de pé. Teu Deus já fez profissão da tua integridade, da tua fidelidade. Portanto, trate de honrar aquilo que Deus já falou ao seu respeito. Porque na adversidade, meus irmãos, a nossa fidelidade é colocada à prova. Como disse o próprio Satanás para Deus: tudo o homem dá pela sua saúde, tudo o homem dá pelos seus bens, tudo o homem dá pelos seus filhos. Aí Deus diz: pois pode tirar a saúde, pode tirar os filhos, pode tirar o bem, que eu vou te mostrar um homem que continua sendo fiel. Aleluia. Eu sei que tem gente aqui que vai se identificar com essa palavra, porque esses dias já rejeitou propostas. E o inimigo é assim. No dia da tentação, ele sabe encontrar-nos com fome, necessitado, precisando. Ele vem nesse dia. Ele vem no dia que você está precisando de socorro. E ele traz a solução. Mas em troca ele quer a sua lealdade. Ele quer o seu coração. Um homem é provado, meus irmãos, na adversidade para se manter fiel ao Senhor. Mas o homem, por outro lado, é provado na prosperidade. Daniel, ele é provado na adversidade, de se sentir exilado, de se sentir humilhado, um prisioneiro. Mas assim, na mesma cena do capítulo 1, a gente tem Daniel experimentando a outra dimensão do grande desafio da fidelidade, que é manter-se fiel num contexto de prosperidade e sucesso. Porque de um jovem prisioneiro, humilhado, ele agora é escolhido para participar de um grupo seleto de jovens que vai servir o rei no palácio e que vai galgar posições de grande destaque na Babilônia, vai ser muito influente na Babilônia, dos mais promissores conselheiros do rei, sábios sobre outros sábios na Babilônia. E aqui está a outra face da tentação da nossa fidelidade. Porque tem gente que não cai na adversidade, tem gente que cai na prosperidade. Tem gente que falha justamente quando as coisas dão certo para si. Certamente você já deve ter conhecido alguém que enquanto na luta, enquanto na aflição, enquanto apertado, crente, fiel, campanha de oração, não faltava culto, aí as coisas se transformam de um jeito, e a pessoa agora está em outro patamar, agora bem-sucedido, abençoado, próspero. Para muita gente essa é uma tentação que os destrói mesmo, porque lá nesse outro ponto,
a fidelidade também ao Senhor é colocada à prova. Ah, meus irmãos, eu vejo tanto isso, e vi tanto isso, por exemplo, no contexto universitário em que já vivo tantos anos. Quantas vezes um jovem cristão, piedoso na igreja, cresceu na igreja, adolescente, servindo a Deus, e aí chega ali 17 anos, a mãe vem no círculo de oração: meus irmãos, vamos orar pelo meu filho, ele vai fazer vestibular amanhã. E aí a igreja levanta aquele clamor, ora, abençoa. Sabe, uma prova disputadíssima, e a pessoa sabe que Deus o abençoou, fez lembrar de tudo que estudou, e de repente está lá, passou, agora está bem. Sabe o que muitos fazem quando acontece isso? Se desvia, se afasta de Deus. Vi tanto isso, morando longe daqui, jovens que vão embora da sua cidade, às vezes com uma grande oportunidade de êxito e sucesso profissional, e a primeira coisa que faz quando chegar lá é não ir numa igreja, é não servir a Deus, é não procurar um pastor, é não mais prestar conta, como fez a vida toda. E aí aquela igreja que orou, que abençoou, que fez campanha, agora fica assistindo de longe, um jovem espiritualmente se definhando. E aí, talvez você conheça essa história, depois de 10 anos volta aqui rico, sabe, bom emprego, carrão, bem-sucedido, mas espiritualmente falido, fracassado, porque a Babilônia ganhou o seu coração. Agora tem dinheiro, tem sucesso, tem fama, tem destaque, mas não tem mais uma alma entregue ao Deus que o levou, aonde ele foi, aonde ele chegou. Meus irmãos, essa é uma palavra de alerta para a igreja. Deus nos alerta, é tempo da gente abrir os olhos. A Babilônia nos cerca, tentações de adversidades estão a postos, mas também tentações de prosperidade. Deus quer nos guardar, Deus quer proteger a nossa casa, Deus quer proteger a nossa família. Mantenha-se fiel ao Senhor. A palavra de Deus para uma igreja abençoada foi esta: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos podem adorar Jesus a esta hora? Glória a Deus. Deus espera a fidelidade do seu povo, e a gente precisa pensar sobre isso, porque isso tem a ver com a forma que nós vivemos segunda-feira, durante a semana, nos dias em que nós não estamos aqui nesse ambiente. É incrível, meus irmãos, como Daniel, ele rejeita seguir os caminhos dos seus contemporâneos, no tempo em que parece que tudo e todos são tragados pela idolatria, pela obstinação, pela dureza de coração. Daniel, no meio da dor e do sofrimento, ele se mantém íntegro e fiel ao Senhor. Eu acho tão lindo. Ele é um jovem que ora, ele mantém sua piedade ao Senhor, a despeito das coisas que ele vive ali. Ele não permite que o seu coração fosse afetado pelos dramas daquela vida. Ele não se enraivece, ele não se amargura, mesmo perdendo sua identidade, sua liberdade, sua dignidade, sua família, sua terra de origem. Tudo isso foi arrancado dele, mas Satanás não arrancou do coração de Daniel a disposição de amar a Deus, de servir a Deus, de honrar a Deus, de glorificar a Deus através da sua vida. Você não encontra Daniel deprimido, revoltado, chateado, quando as coisas não estão bem. Se você vai na casa dele, ele está ajoelhado, com a janela aberta, e diante de Deus, virado para Jerusalém, ele fala com seu Deus, ele ora ao seu Deus, ele mantém o seu coração completamente cativo ao seu Deus. E aí eu queria olhar para a vida deste homem e aprender algumas preciosas lições sobre essa fidelidade que é provada na adversidade e que é provada na prosperidade. Ah, meus irmãos, talvez não faça sentido tudo que eu estou dizendo aqui para algumas pessoas, mas tem gente aqui esta manhã, que essa semana
vai receber propostas e vai lembrar da mensagem do domingo. Eu não vou embarcar nessa não. É vantajoso, mas com isso eu estaria traindo, meu Deus. Não vou fazer isso. O que a gente aprende com Daniel? Primeiro, a gente aprende que a nossa fidelidade a Deus exige de nós discernimento, meus irmãos. Discernimento para perceber aquilo que é aparentemente inofensivo, mas é comprometedor da nossa fé, da nossa lealdade a Deus. E é incrível que Daniel tem essa capacidade de olhar e perceber algo tão sutil, que aos olhos de qualquer pessoa no seu tempo seria imperceptível, que é um jantar, que é um vinho, em que para qualquer pessoa, naquelas circunstâncias, seria um motivo de honra, seria um motivo de se sentir privilegiado, prestigiado. Afinal de contas, é a comida do rei, é o banquete do rei, é o manjar do rei, é o vinho do rei. Que é algo que dê a alguém mais vantagem, mais senso de valor do que isso. No entanto, ele discerne que participar daquele manjar, que tomar aquele vinho, era tomar parte na idolatria de Nabucodonosor, era tomar parte nos ídolos de Nabucodonosor. Portanto, ele prefere não tocar naquilo, não participar daquilo, mesmo que fosse algo aparentemente inofensivo. Porque a nossa fidelidade, ela será colocada à prova justamente nesse ponto. Com coisas aparentemente inofensivas. O que é que tem de mais nisso? O que é que tem de mais comer a comida do rei? Você devia se sentir honrado. Esse crente deveria se sentir honrado de Deus agora colocar ele no meio dos grandes. Né? Não. Eu não sento nessa mesa aí. Eu não como essa comida aí. Essa comida é sacrificada a deuses, a ídolos, que não são o meu Deus. Eu não tomo parte nesse vinho aí. Eu não participo da alegria da Babilônia. Eu devo lealdade a um Deus que é muito detalhista. E a grande questão da espiritualidade cristã é que a gente serve a um Deus que é um Deus de detalhes. Deus não é desatento aos detalhes. Sempre que eu leio o Antigo Testamento e o processo civilizatório do povo de Israel, como Deus vai civilizando aquele povo com as leis, com ordenanças a Moisés, aos profetas, a gente percebe um Deus que é detalhista, de um Deus que se importa com coisas que você olha assim e diz, mas isso é tão pouco, isso é tão ínfimo, é tão insignificante. Por que Deus vai se preocupar com essa dieta aqui, com essa comida, com esse hábito? Por que Deus vai se importar com esse negócio? Isso parece que não tem nada a ver, parece para você. Mas é uma porta de entrada para o teu coração se comprometer por completo com a Babilônia. Ou você acha que muita gente que hoje serve a Babilônia e traíram seu Deus, não começaram justamente com manjares, com vinhozinho inofensivo, com coisas aparentemente sem valor e sem importância? Você acha que o inimigo chega e de cara ele traz aquilo que vai te chocar? Que vai de alguma forma exercer um conflito moral em você? Por conta dos teus valores, daquilo que você tem aprendido, tem ouvido? Não. Ele chega propondo algo que não te choca muito. Que não afeta muito você. Ele tem até todo um discurso para dizer isso. Você vai ser relevante na Babilônia. Nós precisamos de crente na Babilônia. E se para ganhar a Babilônia a gente precisa comer um manjazinho, qual é o problema? Isso é contextualização. Qual é o problema de participar do vinho do rei? Se isso vai te dar um assento na Babilônia, tu será importante, um político relevante na Babilônia, e a partir daqui, você vai poder influenciar a Babilônia para o bem. Ora, o fim justifica o meio. Não justifica. Não justifica.
ser tragado por isso que é aparentemente inofensivo, é a porta de negar o teu Deus e trair o teu Deus. Portanto, você será agora servo da Babilônia. Daniel discerne isso. E ele diz: eu não vou comer esse manjar. Eu não vou participar desse banquete. Porque fidelidade exige discernimento, meus irmãos. Mas fidelidade também, em segundo lugar, exige de nós riscos. Riscos à própria vida. Riscos às oportunidades que estão diante de nós. Eu quero alegrar pessoas aqui esta manhã, que talvez tenha vivido uma vida toda numa empresa, sem ter tido os cargos que sempre desejou, porque nunca teve a ousadia de trair a sua fé e o seu Deus, porque sabe que ao menor esforço de negar por um minuto a sua fé, as portas se abririam, e você seria promovido, estaria em outro lugar. Mas tem gente aqui que se sente feliz e alegre por estar ali, naquele lugar e naquela posição de subalternidade, contente, com o coração em paz, porque sabe que não compensa, não vale a pena, porque afinal de contas, esta fidelidade, ela nos expõe a riscos, riscos da rejeição, riscos, meus irmãos, do abandono, riscos da recriminação, por que não dizer riscos até de morte? Muitas vezes é isso mesmo. E Daniel está exposto aqui a todos esses riscos, mas ele não se importa. Ele está decidido, ele está convicto de que ser fiel ao seu Deus é a única coisa a ser feita. Em terceiro lugar, a nossa disposição de fidelidade a Deus, ela demanda perseverança. Perseverança, porque nem sempre a gente tem a recompensa imediata, porque nem sempre a gente tem uma situação segura de ver de imediato a mão de Deus sobre nós, nos guardando, nos protegendo. Às vezes a gente vai fazer um voto de confiança a Deus e vai precisar crer que Deus fará, e Deus fará no seu tempo. Observe como Daniel trata uma estratégia de se desvencilhar da obrigação do manjar do rei, e ele propõe àquele eunuco que cuida deles: olha, deixa eu comer isso aqui, deixa eu comer algum tempo, daqui a algum tempo você vai vir aqui e vai inspecionar, e vai ver se vale a pena manter isto. Daniel está apostando tudo, que mantendo-se fiel ao seu Deus, Deus honrará a sua fé. E Deus vai honrar a sua fé. Aleluia. Talvez você esteja nesse tempo do compasso da espera, em que você apostou suas fichas, confiou no Senhor, e agora está esperando, dizendo: Deus, se o Senhor não me socorrer, eu estou perdido. Porque isso que eu fiz é muito arriscado. Essa decisão que eu tomei é muito arriscada. Mas era a decisão certa a ser tomada. Meus irmãos, eu sinto de falar isto esta manhã aqui. Porque agora, ao caminhar nesta direção que você está caminhando, você acredita piamente que assim como tu tens sido fiel ao teu Deus, Ele também será fiel a você. E esta é a grande palavra que eu tenho para você esta manhã. Deus será fiel com você. Deus será fiel mesmo quando você não consegue se manter fiel. Porque a fidelidade define Deus. Ele não pode negar-se a si mesmo. Para Deus é impossível Ele ser infiel, porque a fidelidade é atributo dEle, é aquilo que está entranhável a Ele. Seu Deus será fiel a você, seu Deus não te abandonará,
Seu Deus não te deixará, seu Deus não te esquecerá, seu Deus honrará a sua confiança, seu Deus honrará a sua integridade. Adore a Ele esta manhã. Levante a sua mão, por favor. Talvez Deus seja tudo que você tem hoje, mas acredite, é tudo que você precisa. Adore a Ele, Ele vai honrar você, Ele vai honrar a sua confiança, Ele vai honrar a tua fidelidade, Ele vai te honrar na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Vai chegar um dia, vai chegar um momento que quando for colocado à prova, todos verão o Deus fiel que você serve, que você adora. Por isso pode descansar nele. Aleluia. Por último lugar, uma vida de fidelidade, meus irmãos, demanda boas amizades. Você quer ser fiel ao Senhor? Tenha bons amigos para te ajudar a se manter fiel ao Senhor. Uma das coisas que mais traga o coração de pessoas são amizades. São amizades. Eu já disse isso aqui para a igreja, e esse é um testemunho que eu tenho, e cansei de ver isso. Nos anos 80, 90, o mercado editorial brasileiro, na área de apologética, entupiu as estantes de livros de defesa da fé, a prova da existência de Deus, a falácia do naturalismo. E naquele tempo a gente apostou tudo, que trazendo os nossos jovens a uma consciência verdadeira da existência de Deus, as provas da existência de Deus, mostrando para eles a fraqueza dos argumentos naturalistas, ateístas, panteístas. Bastava ensinar a cosmovisão certa, que a gente teria uma geração de jovens prontos para enfrentar o mundo hostil, de um ambiente em que espera ele ansiosamente para tragar o seu coração. Preparamos muitos jovens. Qual foi a surpresa das organizações que trabalharam com juventude cristã no contexto brasileiro nas últimas décadas? É que muitos jovens chegaram com a cabeça pronta para defender a sua fé, mas chegaram com o coração fragilizado. E eles não foram tragados na sala de aula, quando o professor ateu começou a desconstruir a sua fé. Sabe aonde eles foram tragados? Na República à noite, com seus amigos, nos trabalhos de equipe, na cerveja do seminário, porque enquanto se preparava lá o trabalho, aí vem um, traz a bebida e começa a espalhar nos falsos amores. Os jovens cristãos estão sendo tragados na universidade por causa de amigos. Amigos da noite, amigos dos trabalhos da noite, amigos da República. A cabeça tem toda a consciência de Deus. Se você sentar, ele argumenta sobre Deus. Mas sabe onde eles estão sendo tragados? Estão aqui, ó, no coração. Porque amizades te levam a comprometer sua fidelidade a Deus. Você diz não hoje, você diz amanhã, você diz depois. Mas se você não mudar suas amizades, chega uma hora que você não resiste. Chega uma hora que você cede. Chega uma hora que você desmorona. Sabe o que a gente aprende com Daniel? É que o caminho da fidelidade demanda a gente se cercar de pessoas também fiéis como a gente. Porque chega uma hora que o cerco fecha. E hoje a gente está protegido por uma cadeia de relações,
por uma rede de amigos que vão orar conosco e que vão nos ajudar mutuamente, ou a gente fracassará. Você quer se manter fiel ao Senhor no seu trabalho? Selecione suas amizades. Sabe, teu casamento está em risco por conta daquele ímpio que está com você todo dia. E que todo dia relativiza a fidelidade conjugal diante de você. Todo dia zomba de você. Zomba da tua lealdade à tua esposa. Sabe onde é que o teu coração está vulnerável? Sabe, naquela conversa com as tuas amigas no fim de semana, em que elas zombam da tua fé e tentam te fazer ver um mundo maravilhoso que você precisa experimentar. E você resiste hoje, você resiste amanhã, você resiste depois, mas um dia você está vulnerável. E as mesmas pessoas estarão lá para te oferecer a mesma coisa, o mesmo prato. Um dia você cede e cai. Quer se manter fiel ao Senhor? Deus deu 3 amigos para Daniel. Está aqui o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Fiquem juntos. Vocês vão sobreviver aqui. Se ajudem. Orem juntos. Se fortaleçam mutuamente. Aconselhem uns aos outros. Meus irmãos, eu estou falando de um conflito que é grave, que é sério. Ou a gente abre os olhos para isso, ou nós vamos ser arrastados por uma correnteza que zomba de nós, que zomba da nossa fé. Aqui está o Daniel. E sabe o que mais me impressiona? Eu estou já terminando, os músicos podem chegar. É que no final de tudo isso, Daniel se mostra um jovem íntegro e fiel ao Senhor. E a gente pode aprender pelo menos 3 princípios muito caros na vida de Daniel. E o primeiro deles é que nós somos expostos a provas e tentações menores, para um dia a gente enfrentar grandes e terríveis tentações. Se a gente falha numa pequena coisa, fatalmente as grandes coisas, meus irmãos, passa como um trator por nós. O Daniel que não falha com um simples manjar, lá na frente é o Daniel que mesmo sob força de um decreto real, que obriga que ninguém ore a Deus que não seja o Deus babilônico. Ele é o Daniel que diz: eu continuarei orando. Foi fiel lá no manjar, na pequena coisa, para depois ser fiel em coisas maiores. A gente aprende com Daniel que quando a gente é fiel ao Senhor, a gente percebe que a Babilônia é uma experiência que passa. Porque a Babilônia não é uma experiência permanente para nós. E Deus trouxe isso à minha mente. É incrível como Daniel sobreviveu à Babilônia e viu a Babilônia ser destruída, e ele lá, vivo, de pé. A gente chega um dia seguinte, pós-Babilônia, a Babilônia já os escombros, invadida, e o Daniel continua profeta, sábio, respeitado, homem de Deus. Adore ao teu Deus esta manhã, porque você vai sobreviver esta tentação. A Babilônia vai passar, você continuará de pé. Chegará um dia que não tem mais Babilônia, mas estará Daniel de pé, homem honrado, homem fiel ao seu Deus. Aleluia. Aleluia. Fique de pé nesta manhã em nome de Jesus. Vale a pena ser fiel ao teu Deus. Vale a pena ser fiel ao teu Deus.
porque isso não te dá testemunho apenas aqui para os homens, como foi com Daniel diante de Nabucodonosor, diante de Belsazar, diante de Dário. Todos os grandes reis e poderosos da Babilônia tiveram que admirar Daniel e dizer: não há um homem como tu neste reino. Mas nenhuma glória humana se compara ao privilégio que Daniel também teve de um dia ouvir de um ser angelical que veio do céu e chegou até ele. Eu acho tão maravilhoso isso. Esse homem aqui, ele orou ao Senhor e pediu algo ao Senhor. E o tempo passou e a resposta não chegava. E aí um dia, depois de muitos dias de oração, veio um anjo. E o anjo disse: Daniel, tu és um homem muito amado no céu. Desde quando tu oraste, Deus mandou a resposta no mesmo dia, Daniel. Mas um mensageiro do mal interceptou a resposta. E aí não chegava aqui. Aí Deus me tirou lá do céu e mandou eu descer para arrancar a resposta da mão do príncipe da Pérsia e entregar nas tuas mãos, Daniel, porque lá tu és um homem muito amado. O céu dá testemunho da tua fidelidade. Os demônios se cochicham sobre tua fidelidade. Não tem o que fazer com ele. Não tem o que fazer com ela. Eu quero orar por alguém aqui esta manhã. Talvez você esteja precisando do Senhor e da força de Deus para manter sua fé intacta no meio de uma grande luta que você está passando. Saia da onde você está agora e venha aqui. Talvez você tenha nesses dias enfrentado tentações da carne, tentações na alma, nas emoções, nos sentimentos, e você quer permanecer, você quer sobreviver esse dia a isso que você tem enfrentado. Venha aqui agora em nome de Jesus, venha. Talvez você por um momento tenha sucumbido e cedido ao apelo da carne e feito o que não devia fazer. Não está tudo perdido. Vem agora aqui. Deus quer restaurar você agora. Enquanto o ministério de louvor